dormir, enfim. Ah, então vamos lá, meninos. Aula 16, né? Mais duas funções. Função orgânica, continuação, função éter e função éster. Então eu coloquei as duas juntas porque elas são bem parecidas, até na maneira de dar o nome, tá? Então hoje aí vamos falar de éter e éster. Lembra quais funções nós já aprendemos? Hidrocarboneto, alcoóis, que mais? Aldeído, ácido carboxílico e cetona. Foi a matéria do trabalho da aula passada. E agora a gente tem aí éter e éster, ok? Então as regrinhas, né? As regrinhas continuam a mesma, né? Sempre eu coloco elas aí, as iniciais do nome. A única coisa agora que o prefixo e o sufixo de éter vai mudar, né? Então, eles vão mudar. Aí, deixa eu apagar aqui. O éter, vou deixar gravado aqui, mas tem escrito um pouquinho mais para baixo. O O éter, prefixo também muda, professor? não, desculpa, o sufixo aqui. Ah, tá. Então, o éster vai ser oxi e ano. Ox e ano. Eu vou explicar porque é dois. Tá? E o éster é anoato, anoato, deixa eu escrever, anoato e ila, anoato e ila, tá? Aí os prefixos, os infixos ficam o mesmo, só vai mudar o finalzinho aqui. Beleza, lindinhos? Então vamos lá, conhecendo a função éter. A função éter, então, ela é caracterizada aí pela a presença, né, de oxigênio, pela presença de um oxigênio ligado entre dois radicais. Quando você vê esse R aqui, é como se fosse uma cadeia carbônica, tá? Esse R simboliza radical carbônico ou, né, uma estrutura carbônica. Então sempre vai ter no éter um oxigênio entre dois carbonos. Então vai aparecer um O, um radical de um lado e um radical do outro, que a gente chama. Então é esse radical carbônico aqui, é um R representado aqui. Esse outro radical carbono é outro R. Então aí eu tenho um éster, desculpa, éter, tá? Então éter, um O ligado entre dois carbonos. Então tá aqui, né? Tá dizendo aqui, para ser um éter, a cadeia tem que apresentar um oxigênio, que é o O, ligado entre, é importante isso, entre carbonos, ok? A terminação de éter acontece, então, em dois momentos. Então, eu vou olhar na cadeia, aí você vai ter, então, o radical, você vai sempre ter dois radicais, né? Aonde estão esses dois radicais? Um de um lado do O e o outro do outro lado do O. Então, assim, sempre a terminação, então, vai ser para o menor radical, eu vou por ox. Para o maior radical, eu vou terminar com ano. E qual é o grupo funcional? O grupo funcional de éter é esse aqui, que é o O ligado entre dois carbonos. Tá? Aí nós vamos para os exemplos, então. Então, aqui eu tenho
a cadeia carbônica, e esse é exemplo de éter. Por que que ele é éter? Primeiro passo, identificar por que que ele é éter. Porque está aparecendo esse O aqui, carinha, tá vendo? O oxigênio, e ele está ligado entre dois carbonos, né? Ele Professor, está ligado aqui entre esse carbono, entre esse professor, carbono. Oi, minha internet não caiu. Eu não entendi o que é menor radical e maior radical. eu vou explicar aqui agora, tá? Então, para ser éter, eles têm que ter esse O ligado entre dois carbonos. Então, primeiro passo, identifiquei, ele é um éter. Aí a gente, para dar nome, eu sempre vou circular esse Ozinho aí, tá? E aí eu vou numerar a cadeia. Diferente dos outros, lembra que nos outros, deixa eu pegar aqui, nos outros, vamos pegar uma cetona aqui, tá? Que a gente estudou aqui, tá? Então, isso aqui era uma cetona, tá? Por quê? Porque tinha o dupla O entre carbonos. O que que eu fazia? Eu pegava, olhava qual era a ponta mais próxima disso aqui e começava a numerar. 1, 2, 3, 4. Ou seja, sempre era da ponta, de uma ponta para a outra, tá? Aqui no éter é diferente. É como se fosse duas cadeias, tá? Deixa eu ver que tá chegando alguém aí. Só um minutinho. Aí, o José Luiz chegou. Então, é como se fosse duas cadeias. Então, você vai circular o O e o que, que você vai perceber? Você vai perceber que de um lado tem um radical, né? De um lado você tem um radical aqui, ó. Você tem uma cadeia carbônica, que a gente fala desse lado, circulado em vermelho, e você vai ter uma outra cadeia carbônica aqui, né? E o que está separando as duas é o O, tá? Aí, como que você numera, então, essa cadeia? Você vai numerar sempre partindo do O para fora, do O para fora, tá? Então, sempre eu vou começar próximo do O. Então, beleza. Como eu tenho duas cadeias carbônicas, eu tenho que numerar as duas. Então, eu vou começar. O O não está aqui? Para o lado esquerdo, ó, eu vou ter um carbono, dois carbonos. Então, eu vou partir do O para fora. Não vou começar das pontas como nas outras, tá? Aqui, ó, tenho o O, agora eu vou começar o outro lado. Aí eu começo de novo. Um, dois, três, né? Então percebe que eu tenho duas cadeias e tenho o O aqui no meio que está segurando essas duas cadeias. Aí vem a regrinha lá, tá? Sempre, olha lá, vamos olhar aqui em cima, ó. Eu começo do menor radical. E para o menor radical, eu vou colocar óxido. Para o maior radical, eu vou colocar um final ano. Só que antes de colocar esse final, eu preciso do prefixo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho dois carbonos e tenho três carbonos, tá? Vamos voltar lá na tabelinha. Dois carbonos é et. Três carbonos é prop, tá? Então, eu estou numerando como se fosse duas cadeias diferentes. Então, entre o et e o prop, o et é de 2, né? Vou colocar aqui, ó, só para a gente registrar melhor. Então, o et é de 2 e o prop aqui é de 3 carbonos, tá? Mas ele não vai ficar assim, eu tenho que dar o nome normalzinho, como a gente vinha fazendo. Tá, então vamos lá. Entre o et e o prop, qual que é o menor? O menor é o que tem 2, né? Então ele vem primeiro. Ó.
o nome dessa cadeia vai ficar et, tá? Aí, eu vou deixar um espaço aqui e vou colocar o final do outro lado, ó, o nome do maior. Então, sempre o primeiro é o menor e o maior é depois, tá? É claro que depois eu estou fazendo assim só para vocês entenderem. Depois vocês vão fazer tudo na sequência. Aí, o que acontece? Agora você vai usar essa regrinha, ó. Para o menor, desculpa, e para o maior, o final ano. Não vai ter o intermediário aqui, já é direto, ó. Então, para o menor, ox, para o maior ano. Então, esse é o menor. Eu vou colocar o final, ox. E para o maior, eu vou colocar o final, ano. Então, qual é o nome desse composto? Etox-propano, tá? Etox-propano. Propano. Vamos fazer o outro para vocês entenderem. De novo, o que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou achar aonde está o oxigênio. Ah, o oxigênio está aqui. Eu achei aonde está o oxigênio, eu vou numerar agora a cadeia. Tá? Da onde eu começo a numerar? Do O para fora, do O para fora, do O para um lado, do O para o outro lado. Então, o O está aqui. Qual é o primeiro carbono que aparece? Esse. Então, ó, aqui é 1, aqui é 2. Tá? Do outro lado, o primeiro carbono que aparece é aqui. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, você vai perceber aí. Eu tenho um lado com 2 e o outro lado com 5, né? Sempre eu pego o menor, tá? Primeiro. Então, o menor aqui, ó, é 2. 2 nós já vimos lá e o inicial é et, né? O prefixo ali é et. Então, eu venho, coloco et. Et. Ele é o menor? Ele é o menor. Se ele é o menor, ele vai com o final ox. Então, ele é et com o final ox. Então, ele também é etox. Etox. Vou colocar um tracinho aqui e vou dar nome ao outro lado. O outro lado agora tem quantos carbonos? O outro lado tem 5. 5 carbonos, aquilo que eu não uso. 5 carbonos, pente, né? Então, pente. Aí eu venho aqui do outro lado e coloco pente. Pente. E é a inicial de 5 carbonos, tá? Pente. Ele é o maior? Ele é o maior. E com o maior, o que eu coloco? Para o maior radical, eu coloco ano. Então, como que vai ficar o nome aqui? Ele vai... Opa! Ele vai ficar... Vou apagar aqui. O nome dele vai ficar ano aqui, né? Ano. Esse é uma das cadeias mais fáceis para você dar nome, ó. Então, fica o primeiro etox pentano, tá? Etox pentano. Sempre a inicial para o menor ox, a inicial para o maior ano, ok? Vamos ver o outro. Mesma coisa. Primeira coisa, identificar aonde está o meu oxigênio, né? Meu oxigênio está aqui. Beleza. Vou numerar. Eu sempre parto do oxigênio para fora. Do oxigênio para fora, desse lado, 1. Desse lado, 1,
2. Cuidado para você não fazer assim, ó. 1, 2, 3, que fica errado, tá? Sempre você tem que imaginar que vai ter duas cadeias, uma de um lado do O e outra do outro lado do O. Beleza. Aí, depois que você numerou, o que você vai ter que fazer? Identificar qual é o menor. O menor é aquele que tem 1. Então, eu vou começar por ele. Vai lá na tabelinha. Quando tem 1, a inicial do nome é MET, né? A inicial do nome é MET. Então, vai ser desse lado MET. Ele é o menor? Ele é o menor. Se ele é o menor, o que eu coloco? Ox, para completar. Então, vai ficar metox. Do outro lado, quantos carbonos tem? Tem 2 carbonos. Quando tem 2 carbonos, a gente já viu aqui, né? 2 carbonos, a inicial é et, né? Ele é o maior? Ele é o maior. Se ele é o maior, ele é o final ano, né? Então, ele vai ser ano. O nome desse composto fica metoxetano, tá? Então, essa é a função éter. Muito tranquilo, bem simples a gente dá nome. E agora a gente vai para a segunda, que é a função éster. Aí a gente tem que tomar um pequeno cuidado, porque ela é parecida. É parecida, mas não é igual, tá? Então, para ser éster, até o nome é Professor, parecido, né? Então, para... Oi. volta um pouquinho ali em cima, só para me tirar uma dúvida. Aqui, ó, se ela tivesse ao contrário, os dois maior para frente, o nome ficaria o mesmo, né? Não mudaria o nome, ou mudaria o lado, os nomes. Esse aqui você está falando? Ficaria Se ele assim, ó, tivesse por à exemplo. frente, Espera aí. Eu entendi o que você falou. Ele não vai mudar. Se ele fosse não assim, muda. por exemplo. Não. Ó, por que que não muda? Porque tem a regrinha, né? Que você começa sempre do menor, né? Então, ficaria o 1 do lado de cá, aqui o 1, 2, tá? Eu estou trabalhando como se fosse essa última aqui, só inverti ela, tá? Só que na hora de você começar, você começa por quem? Você começa pelo menor. Então, também ficaria, ó, MET, né? Porque ele é o menor, MET, porque é o menor, com o final OX. Né? Então, ele ficaria metox e do outro lado o etano também. Então, mesmo que ele tivesse o contrário, o nome não ia mudar, porque era como só você estivesse virando a cadeia, né? Mas ela não muda o composto, tá? Entendeu? Entendi, era só isso mesmo. Só para mim tirar essa Tá, dúvida. legal. Então, vamos lá. Agora nós vamos para o éster, tá? Éster, a cadeia, então, tem que ter, ou seja, tem que apresentar o grupo funcional. O que é o grupo funcional? O grupo funcional agora é esse, ó. C dupla O, C dupla O ligada a um O, tá? Aqui nesse grupo funcional é o que representa, né? É o que identifica a cadeia, tá? Então, quando você bater o olho, você vai identificar esse conjuntinho sempre. É claro que aqui vai aparecer os outros carbonos, ó. Então vai aparecer mais carbonos para cá e vai aparecer carbonos para cá, né? Mas o importante é você saber que no meio da cadeia vai ter esse grupo funcional. Então, lá no éter, o que que eu tinha? Um único O no meio. Agora, no éster, a gente vai ter
o dupla O e outro O. Então, vai aparecer dois O. Então, é fácil diferenciar. Apareceu um O só, éter. Apareceu dois O, éster, tá? E como que vai ficar a terminação? A terminação de éter também vai ser em dois momentos, porque eu tenho dois radicais aqui, né? Eu tenho duas cadeias também no éster. Eu tenho essa cadeia de carbono para o lado de cá, ó, do O, né? E eu tenho essa outra cadeia para o lado de cá, do O. Então, por isso que eu tenho também duas terminações. Então, como que eu vou identificar aí, como que eu vou dar nome a essa cadeia? Para o radical ligado ao dupla O, o final vai ser anuato. O que que é dupla O? Dupla O é aquele carbono ali, ó, o C dupla O, tá? Então, para o radical, ó, esse é o C dupla O. Então, para o radical, esse radical aqui, ó, vou fazer de uma outra cor. Para esse radical aqui, que está ligado ao dupla O, ele vai com o final anoato. Anoato. Para o radical que está ligado somente ao O, para o radical que está ligado somente ao O, ele vai com o final ila, tá? Então, éter, ox, ano, éster, anoato e ila, tá? Agora vamos ver os exemplos, então. Perceba aqui que nós temos 4 cadeias, todas vai aparecer 2O, né? Então, primeiro passo, o que que você vai ter que fazer? Ah, apareceu 2O, não é mais éter, ele vai ser éster, né? Aí, quando aparecer esses 2O, para você numerar a cadeia, a regrinha é: acha o O que não tem dupla. Acha aquele Ozinho que aparecia lá no éster, ó, lá no éter. Aqui não aparece um O entre carbonos, ó, aparece um O entre carbonos, só que ele é éter, porque ele aparece somente um. Agora, lá embaixo, vai aparecer 2. Só que você vai circular o O sozinho, ó. Olha lá, o O que está entre carbonos. Vamos circular ele também. Tá vendo? Tem um carbono aqui e outro carbono aqui. Tem um carbono aqui e outro carbono aqui. Tem um carbono aqui e outro carbono aqui. O que que eu estou falando para vocês? Sempre, antes de numerar, o que que você faz? Você vai lá e circula esse Ozinho aqui, tá? Circula esse Ozinho aqui. Nunca você vai pegar o do pinguelinho aqui. Sempre esse Ozinho sozinho. Beleza? Então, o primeiro passo que você está fazendo, você já sabe que ele é um éster, porque ele tem 2O na cadeia, e você circulou aquele O que está sozinho. Depois que você circulou esse O que está sozinho, você vai numerar as cadeias. Igualzinho a gente estava fazendo lá no outro. Você vai numerar sempre do O para fora, do O para fora. Então vamos lá. O seu O está aqui, aquele que você circulou. Então você vai começar de um lado. 1. Acabou, não tem mais. Do outro lado agora, ó, já numera esse C aqui. 1, 2. Beleza? Acabei a numeração daquela cadeia. Agora essa daqui. O meu O está aqui. Vou numerar de um lado. 1, 2. Do outro lado, ó, o O está aqui, já começa nesse primeiro. 1, 2. Eu só numero carbonos, tá? Olha aqui, de um lado, 1, 2. Do outro lado, 1, 2,
3. De um lado do O, 1. Do outro lado também só tem 1. Ah, professor, mas não tem que colocar 2 aqui? Não. Por quê? Porque isso não é carbono. Eu só numero carbonos, né? Beleza, ó que lindo. Já fiz a numeração. Depois que você faz a numeração, vai lá na tabelinha e o que que você vai achar? Você vai procurar as iniciais, né, de cada número que você colocou. Ah, aqui tem um, ó. Você vai lá na tabelinha, você vai ver que é MET. Um carbono, a inicial é MET, tá? Aqui também tem um. Então, nesse aqui, a inicial também é MET. Ok? É claro que na hora que você for dar nome, você não precisa colocar assim, você já vai colocar direto. Estou colocando só para você visualizar melhor. Lá na tabelinha, 3 carbonos é prop. Tá? 3 carbonos é prop. Aqui, 2 carbonos. Na tabelinha, 2 carbonos é et. Aqui, 2 é et também. Só estou para a gente já deixar a tabelinha aqui para vocês. 2 também é et. Aqui também é 2, então a inicial é et. E esse outro aqui é 1, a inicial é MET. Tá, então vamos recapitular. Olhei a cadeia, observei que tem 2 O, circulo o O que está sozinho ali no meio, e numero de um lado do O, numero do lado do outro O. Vou lá na tabelinha e acho como que chama cada quantidade de número lá na inicial. Beleza. Aí, vamos lembrar lá no éter, qual era a regrinha do éter? O éter, por exemplo, o que você tem que pensar? Sempre vai ter nessas duas cadeias 2 nomes, né? Voltando um pouquinho aqui, você tem 2 nomes. O que eu fazia para dar o primeiro nome? Eu olhava quem era o menor. Então, sempre o radical menor vem primeiro com o final ox. O maior vem depois com o final ano. E não importa o lado que ele esteja. Tá? Essa é a regrinha do éter. Agora vamos ver a regrinha do éster. Então, no éster, quem vem primeiro? Vem primeiro quem está com o dupla O, o lado que tiver com o outro O, ou seja, o lado que tiver com aquele pinguelinho. Então, ó, quem vem primeiro? Quem tiver com o pinguelinho. Quem vem primeiro? Quem tiver aqui com o pinguelinho com dupla O. Quem vem primeiro? Quem tiver com o lado que tiver o dupla O. Ah, o lado que tiver o dupla O. Ah, professor, e se tivesse assim? Porque ali sempre está na esquerda, ó. E se tivesse assim, por exemplo? Se tivesse assim. Vamos lá. Então, por exemplo, se a cadeia viesse assim, quem vai ser o primeiro nome? O primeiro nome seria o lado que tivesse com o pinguelinho. Então, não importa o lado que esse dupla O esteja, o nome dele vem primeiro, tá? Então, a regrinha é essa. De novo, eu vou te lembrar. Lá no éter, quem vem primeiro é sempre aquele que tiver o menor número de carbonos. No éster, não é assim. No éster é o que tiver o O, né? O radical que sobrar com o O, dupla O, né? Então, vamos lá. Vamos dar nome a isso aqui agora. Então, ó, quem vem primeiro? Esse radical que tem o pinguelinho. Como ele é 1, então a inicial é MET. Não é?
match. Tá. Quem vem primeiro aqui? Quem está com o dupla O. Então, é 3. Então, a inicial é prop. É o primeiro. Prop. Eu já vou dar nome inteiro aqui, depois a gente faz esse. Beleza. Então, peguei quem vem primeiro, tá? Aí, qual é a regrinha? Ó, quem tiver com o pinguelinho, quem tiver com o dupla O, o final vai ser anoato. Então, não é esse que está com dupla O? Não é esse que eu coloquei que está com dupla O? Então, eu vou colocar no final aqui, ó, anoato. Anoato. Eu vou emendar. Anoato. É sempre assim. Esse que está com dupla O, que está com o pinguelinho, eu vou colocar anoato. Anoato. O dedo vai doendo aqui para escrever. Anoato, tá? Aí eu vou colocar o outro lado agora, né? O outro lado. Então vamos lá. O outro lado é o match. Professor, Oi. essas cadeias vão ter dupla, ligação dupla, tripla? É muito raro, cara. Quase não aparece. Então eu nem ensino porque não aparece. Aqui, ó, quem vem depois, ó, no outro O, é o et, né? É o et. Tá. E qual é a terminação quem vem com o O sozinho? Quem vem com o O sozinho, a terminação é ila, né? A terminação é ila. Então, eu venho aqui e vou colocar, então, no final, ila, tá? Ila, porque ele vem com o O sozinho. Ila. Aí, além disso, lá no éter, sempre a gente vai pensar. O que que vinha no meio dos dois nomes? No meio dos dois nomes vinha um tracinho para separar os dois nomes. No éter, eu não coloco esse tracinho. Eu vou colocar, no éter, eu vou colocar um D, tá? Eu vou colocar um D. E aí eu tenho o nome do composto. O nome desse composto é metanoato de metila. O nome desse composto é propanoato de etila, tá? Então, sempre nessa ordem. Nunca você vai falar tipo assim, metila, metanoato. Nunca esse anoato vai vir do lado de cá. Sempre o anoato vem no primeiro. Então, metanoato de etila, propanoato de etila, tá? Aqui agora, quem é o primeiro aí? Quem é o primeiro é aquele que vem com o dupla O. Quem é que está com o dupla O? Quando eu falo dupla O, gente, né? Todo mundo está entendendo. Quem está com esse aqui? Quem está com esse aqui é ele, ó. Tem dois. Então, o nome vai ficar et. Coincidiu que do outro lado também é et. Então, eu vou pôr aqui et. Tá? Se você quiser gravar, assim, ó, pega o primeiro, coloca o que está com dupla O, coloca primeiro. O que não está com dupla O, você coloca depois. E aí, para você gravar, ó, sempre o que vem primeiro, eu vou juntar com anoato. Anoato. E o que vem depois, eu junto com quem? Eu vou juntar com ila.
Quem vem depois, eu junto com ila. E no meio, eu vou colocar o que mesmo? No meio eu coloco um D, né? Então, no meio eu vou colocar um D. Então, vai ficar etanoato de etila. E aqui? Aqui, quem vem primeiro? Quem vem primeiro é esse lado, porque ele está com o pinguelinho aqui. Também é et, né? Et. Se ele vem primeiro, é et. Aí, se ele vem primeiro, qual é o final? Anoato. Anoato. Então, primeiro anoato, porque ele está lá com o pinguelinho. Aí, no meio do nome, eu coloco D, né? No meio do nome eu coloco D. Agora vou dar nome àquele que não tem o dupla O. Aquele que não tem o dupla O começa com MET. Então, fica MET com o final. Só um minutinho. MET com o final ila. Ila, porque ele está do outro lado. Pode falar. Faltou um A nesse etanoato. Esse primeiro, né? Etanoato. Aqui, né? Isso. Muito bem. Vamos escrever certo aqui. Etanoato. Etanoato. Ok, lindinhos? Tranquilinho? Vamos só fazer alguns outros exemplos aqui para fixar, tá? Eu não vou colocar os Hs para a gente andar um pouquinho mais rápido, né? Então, por exemplo, vamos dar nome a essa cadeia aqui. Tá? Então, tem duas cadeias aí. Aí, o primeiro passo é diferenciar, né? Vamos diferenciar. Esse primeiro só tem um O. Esse segundo já circula esse O também, só que ele apresenta o pinguelinho aqui, o dupla O. Então, eu sei que essa cadeia aqui é o éter, né? É o éter, porque ele só tem um O. Lembrando que isso que eu estou escrevendo agora não é o nome da cadeia, é o nome da função, é o nome da família que ele pertence. E esse aqui pertence à família dos éster, né? Ele é um éster. Por quê? Porque o primeiro só tem um O. Quando só tem um O, a família dele é éter. Quando tem dois O, a família é éster. Beleza, já achei a família, agora eu vou numerar a minha cadeia. Eu vou numerar. Sempre, tanto num como no outro, eu começo desse O que eu circulei. Por um lado, 1, 2, 3, 4. Para o outro, 1. Beleza? Aqui, esse O que eu circulei está aqui. Por um lado, 1, 2, 3, 4, 5. Para o outro, 1, 2, 3. Beleza. Então, já identifiquei as cadeias, já numerei de a maneira correta. Tá. Aí, você tem que lembrar da regrinha. No éter, quem vem primeiro? O primeiro que eu dou nome é o
menor. É o menor radical. É o menor, tá? Então, vamos lá. Vamos dar nome primeiro ao éter. Então, entre 4 e 1, o menor é o que tem 1. Então, não importa que ele está desse lado. Se ele é menor, o nome dele vem primeiro. Um carbono começa com MET. Um carbono começa com MET. Aí, depois, eu vou dar nome ao maior. 4. 4 lá na tabelinha é o but. 4 é but. Beleza. Aí, para o éter, qual é a terminação? A terminação é ox para o menor e ano para o maior. É ano para o maior. Estou fazendo aqui um resuminho do que a gente falou lá em cima, tá? Ano para o maior. Beleza. Então, esse não é o menor, que é o 1. Eu vou colocar ox. Né? Eu vou colocar ox. Esse é o maior, eu vou colocar an. Sempre assim, simples assim, tá? Menor ox, maior ano. Agora, para o éster, quem vem primeiro? Para o éster, quem vem primeiro é sempre o que tem o dupla O, não importa o lado que ele está. Então, quem vem primeiro é o que está com o... Primeiro é quem tem o C dupla O, tá? Tá. Então, beleza. Se ele tem o dupla O, ele tem que vir primeiro. Quantos ele tem? 3. Então, eu venho aqui. No começo do nome, 3 começa com prop. Você vai lá na tabelinha, você vai achar que o começo é prop. Nossa, a caneta aqui tá dando pau. Prop. Beleza. Aí, você vai para o outro lado, né? O outro lado que está ligado só a esse Ozinho vem depois. Então, segundo... Isso aqui agora para escrever. Segundo é o que está ligado com o Ozinho sozinho, tá? Então, quem está ligado com o Ozinho sozinho é o 5. Se você for lá na tabela, 5, a inicial é pente, tá? Pente, ok? Pente. Tá. Agora, como que fica a terminação? A terminação para o éter é anoato, anoato, ano. Gente, tá difícil agora. A caneta não quer escrever. Anoato e, do outro lado, ila, tá? Nossa Senhora. Ila. Aí, carinha, é só você juntar isso. Essa ordem, ó, ox e ano, nunca muda. Então, ox e ano. Essa ordem, anoato e ila, também nunca muda. Então, depois que você colocou as iniciais certas aqui, aí é só você vir e acrescentar. Anoato para o primeiro, anoato para o primeiro, e para o segundo, você vai colocar ila, né? Para o segundo, você vai e coloca ila. E vem no meio e coloca o quê no meio? Do éter, do éster,
do éster, você tem que vir aqui no meio e colocar o D. Então, vai ser propanoato de pentila, tá? Recapitulando, éter, ox e ano sempre, e éster, anoato e ila, ok? Tranquilo? Então, por hoje é isso aí.